Olá pessoal, vou fazer aqui a correção da C1 com alguns comentários, considerando que as provas têm respostas obviamente individuais. A primeira questão pedia para ler o fragmento do texto extraído do livro Direito D para Todos, da ministra Carmen Lúcia, com a resposta à pergunta proposta. E o texto era o seguinte: mulher brasileira era, e em grande parte ainda é, de alguém. O homem é a sua referência. Maria de João, Chica do Zé, Ana do Silva, não tem fim a lista de mulheres de alguém. Primeiro a referência ao pai, depois o marido, mas havia e socialmente ainda há sempre o apêndice do nome masculino que legitimava a mulher. Questão: no Brasil, a família patriarcal teve origem na concepção autoritária da natureza da relação entre seus membros, advindas do direito português do qual se originou. Do ponto de vista normativo, houve uma evolução em relação ao relatado no texto extraído do livro citado. Cite artigos do Código de 16, comparando com a normatização da matéria no Código de 2002 que demonstram tal evolução, pelo menos 2 artigos. Explique cada um deles, fazendo a relação do avanço legislativo com os princípios constitucionais inerentes à matéria. Então, num primeiro momento, o que deve ser feito? Deve ser percebido a evolução desses direitos da mulher no sentido de propiciar a igualdade entre homens e mulheres na constância do casamento ou da união estável. Então, o princípio da igualdade, ele deve necessariamente ser citado, embora possa ser citado como um princípio que sucede o princípio maior, que é o da dignidade da pessoa humana. Fazendo assim, você deve colocar 2 artigos do Código de 1916, que falem, por exemplo, da obrigatoriedade da mulher usar o sobrenome do marido, e colocar o artigo correspondente do Código de 2002, que estabelece pela igualdade, pelo princípio da liberdade, a possibilidade de escolha, por exemplo, dessa adoção desse nome. Então, para que a questão seja considerada completamente correta, era preciso citar os 2 artigos, fazer o paralelo com os artigos de 2002 e citar os princípios. Alguns alunos que não obtiveram a pontuação total na questão esqueceram de citar os princípios que são relacionados à matéria. Na questão número 2, também da mesma autora, tem o texto: família encontro não é sujeição, é abrigo, não é cárcere. O único elo que garante a sua manutenção é do afeto, que não se impõe porque nasce da liberdade do bem-querer. A pergunta é: qual o tratamento legislativo atual dado as questões relatadas no texto? E, além disso, disserte sobre a relevância social da evolução dos modelos de família, sustentando a sua dissertação com modelos ou princípios constitucionais que norteiam a matéria. Muito bem. A maioria dos alunos acertou os pontos da dissertação, a evolução social dos modelos de família e a relevância de se entender como família mais do que a família formada pelo casamento, incluindo aí as famílias formadas por união estável, as famílias monoparentais, incluindo também, tanto as famílias homo como as famílias hétero. E aí os princípios constitucionais são aqueles citados na própria DPF, princípios da dignidade da pessoa humana, valorizando os projetos de vida de cada tipo de família, princípio da igualdade, princípio da liberdade. Mas a primeira parte da pergunta é: qual o tratamento legislativo dado às questões relatadas no texto? Então, tem mais de uma questão. Então, uma das questões é que a família é abrigo, não é cárcere. E, portanto, o único elo que garante a sua manutenção é do afeto. Portanto, deveria ser necessariamente citado a possibilidade da não manutenção da família na forma escolhida, uma vez não existindo mais o afeto. Então, muitos alunos deixaram de observar essa questão de o único elo que garante a sua manutenção e comentar sobre esta parte da liberdade do rompimento com a estrutura, seja ela conjugal, seja ela da união estável. A terceira questão
nós tivemos praticamente 100% de acerto, tem um texto tirado da revista Exame que relata uma situação de preconceito ostensivo do supermercado Irota. E a questão era, escreva um texto que critique o material distribuído pelo supermercado, e a crítica deve ser feita a partir da análise dos princípios constitucionais afrontados, né? Por isso que a questão pede, cite os princípios constitucionais, e sem os princípios não é possível contrapor essas ideias, apontando o posicionamento dos tribunais. E aí você poderia citar qualquer jurisprudência, também poderia citar o próprio julgamento das ADPFs pelo STF, que está postado na página da disciplina, e do CNJ a respeito do assunto. Aqui, grande parte dos alunos que erraram foi porque deixaram de citar o posicionamento do CNJ, que determinou que os cartórios realizem, por uma resolução, obviamente, que os cartórios realizem, né, os casamentos homoafetivos. E trazer um exemplo de flagrante discriminação, bastava anexar aqui uma notícia. Questão número 4, também com praticamente 100% de acerto da turma, como o princípio constitucional da liberdade está refletido em relação à constituição dos arranjos e à dissolução. Então, a liberdade para constituir, se quiser e com quem quiser, o arranjo familiar, e a liberdade para rompimento desse mesmo arranjo familiar da forma que aprouver. Na questão número 5, nós temos uma questão mais objetiva, e ela diz que a Ana Clara ajuizou a ação anulatória de casamento em função ou em face do filho Emanuel, que contraiu o casamento no dia 17 sem autorização dos pais. E Emanuel tem síndrome de Down. O casamento foi realizado em 6/4/2019. Como promotor, você deve dar um parecer jurídico, considerando a análise da pretensão dos pais, tempestividade e ainda o pedido do cartório no sentido de Emanuel apresentar os indicados por ele para a tomada de decisão apoiada para que concretizasse o casamento. Vamos aos pontos. Primeiro, quanto à possibilidade de anular o casamento do menor de 18 anos, existe essa possibilidade. Há ali, nitidamente, um vício de idade. Se considerado a data atual de feitura da prova, o pedido da Ana Clara estaria intempestivo. Alguns alunos disseram, dependendo da data que ela ajuize, se ultrapassar 180 dias, esse pedido estará intempestivo. Correta também a afirmativa. Necessariamente tem que ser contemplado a situação dele ter síndrome de Down e colocado aqui que ela não poderia pedir aqui a anulação do casamento pelo fato da deficiência, porque ela não é impedimento ao casamento. Quanto à exigência do cartório, ela não é cabível e a justificativa é porque a tomada de decisão apoiada, ela permite que a pessoa com deficiência nomeie os apoiadores. Ela não impõe essa nomeação. Então, é um critério de escolha da pessoa com deficiência para garantir a sua autonomia. Questão de número 6, João Augusto Viúvo pretende casar com Joana. Ele não realizou inventário e partilha de bens da falecida esposa e tem 70 anos. Consequência para o regime de bens contraído no novo casamento, em relação 1, à ausência de inventário, 2, em relação à idade do João. E ainda em relação à idade, apresentar argumentos constitucionais que se contraponham à restrição imposta por lei. Vamos por partes. Em relação à ausência de inventário, só haverá causa suspensiva impondo o regime de separação de bens caso ele tenha filhos com o cônjuge falecido, senão ele tem liberdade de escolha. Quanto à questão da idade, existe uma imposição a partir do momento que ele tem 70 anos pelo regime de separação de bens. E aí há um erro de interpretação de alguns alunos. Quando o artigo diz maior de 70 anos, ele considera 70 anos para frente, 70 anos inclusive. Bom, apresente os argumentos constitucionais contrários. Você pode tanto apresentar os argumentos da igualdade quanto o argumento da liberdade como afrontados e, obviamente, por isso, afrontado o princípio da dignidade da pessoa humana, entendendo-se que a doutrina majoritária ela aponta pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Na questão de número 7, nós temos o casamento de Júlio homossexual com Marcela, mas a Marcela sabia do fato da homossexualidade.
ok? Depois de um ano de casado, ela percebe que ele está tendo um caso amoroso e pretende pedir anulação do casamento. Ela, na verdade, não tem ali constatado um erro ao casar, porque o erro depende de um fato pretérito, o fato era pretérito, mas o conhecimento tem que ser posterior ao casamento e ela tinha o conhecimento anterior. Segunda parte da pergunta, que alguns alunos encontraram dificuldade. Se ela não soubesse que ele era homossexual e ele não se reconhecesse antes do casamento, a decisão seria diferente? Seria diferente. Por quê? Para anular o casamento por erro, não é necessário que Júlio estivesse enganando a Marcela. Ele mesmo poderia não se assumir ou não ter se descoberto, enfim, não se reconhecer como homossexual. A anulação por erro beneficia a Marcela à medida que ela não contratou essa situação, conforme a hipótese do segundo caso. Então, na hipótese do segundo caso, seria possível a anulação, porque inclusive ela seria tempestiva, porque eles têm apenas um ano de casado e o prazo para pedir a anulação do casamento é de 3 anos. A oitava questão traz um relato de um relacionamento entre duas pessoas e esse relacionamento começa com o fato do João ser casado. Ele é transferido para realizar tarefas profissionais numa outra cidade, tem um rápido relacionamento, retorna à sua cidade de origem e descobre que tem ali um filho. Não houve coabitação, ele participou da vida dos filhos e a Maria, ela alega que nada impediria a união estável, uma vez que ambos eram solteiros. Ele diz que houve um relacionamento fugaz, que habitava em cidades distantes, que não foi caracterizada a continuidade do relacionamento, e ele alega também que ele é separado, não fez o divórcio, então ele não poderia ter união estável. Além disso, ele afirma que o relacionamento ocorria em função do filho. Então a gente pede aqui uma sentença analisando cada um dos quesitos. E aqui alguns alunos esqueceram de analisar quesitos levantados pelas partes e concluindo com aporte legal e doutrinário para embasar a sua sentença. Gente, muita atenção agora. João, quando inicia o relacionamento, ele é casado, então há uma figura aí que afasta a pretensão de união estável ab initio, porque havia ali um impedimento. Então é preciso mencionar que no início do relacionamento havia inclusive um impedimento. Quanto às questões relatadas pelas partes, a ausência de coabitação não seria impedimento para o casamento. Também o fato dele ser separado judicialmente posteriormente não impediria não impediria a união estável, uma vez que a união estável pode ser contraída por uma pessoa que se encontre separada de fato ou separada judicialmente, como é o caso posterior do João. Bom, habitar em cidades distantes também não seria um elemento que descaracterizaria a união estável. Bom, quanto aos pontos da sentença, logicamente tem que ser mencionado o artigo 1723, que traduz ali os requisitos para o reconhecimento da união estável. Deve ser a sentença fundamentada na situação de que Maria não trouxe elementos probatórios à formação da união estável, uma vez que não há nenhum indício de convivência pública, de convivência contínua e duradoura, até porque a própria questão diz que o relacionamento ele foi rápido. Outra coisa, o fato de não haver coabitação não impede o reconhecimento da união estável, mas pode servir de um elemento para também subsidiar a informação da ausência de publicidade no relacionamento. Uma outra questão é que o argumento todo é quanto à participação na vida do filho e não deve ser confundido as obrigações parentais com elementos de configuração da união estável. Muito bem. Se você ainda tem dúvida quanto à correção da sua prova, por favor envie um e-mail para sayuri.silva@faesa.br sayuri.silva@faesa.br com os esclarecimentos que você achar pertinentes.